eu trouxe esse arquivo aqui do Kitesurf para uma nova composição. Eu vou colocar aqui em Fit. O meu arquivo é esse aqui. Passa o camarada aqui fazendo o Kitesurf. O que eu vou fazer com essa cena aqui? Repare o seguinte, se eu abro o arquivo aqui do lado, ele me dá aqui algumas opções, ó. Certo? Esse aqui tem áudio, então ele vai aparecer a opção de áudio. Que eu posso aqui vir, colocar aqui frame, aumentar, diminuir o som, mas enfim. Áudio quase a gente não se usa dentro do After, é mais que nada uma referência para a gente animando com uma locução, por exemplo, né? Aqui a ideia é o seguinte, se eu abrir um transform, por exemplo, ele vai me dar algumas opções aqui, eu quero ver todas elas com vocês. Ó. Se eu selecionar o arquivo, vamos ver a primeira delas aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, esse primeiro ícone, senão ele não aparece os valores aqui pra gente. Scale, como o nome já diz, é escala. Eu consigo aumentar ou diminuir de tamanho. Claro que se aumentar de tamanho vai perder qualidade, certo? Então eu vou diminuir aqui, por exemplo, para a gente entender a ideia. Ele foi para 39. Aí tem posição, ele tem esse campo aqui 360 e tem esse aqui 240. O que que é isso? Esse primeiro campo é o X e Y, né? Ó, esquerda e direita, e esse outro para cima e para baixo. Esse é o posição. Eu também posso clicar com esse ícone aqui, direto no meu arquivo e levar de um lado para o outro, certo? Esse arquivo aqui de baixo é a rotação, ó. Eu posso colocar aqui 360, eu posso colocar aqui diretamente uma volta e aqui colocar 0. Nesse caso aqui eu não vou ver nada, porque ao não ter keyframe, que é o que a gente já vai entrar daqui a pouco aqui, eu não vou conseguir ver essa rotação, essa volta que ele deu, certo? Mas se eu rotacionar aqui só um pouquinho e deixar assim, ele vai ficar assim o vídeo inteiro, ó, certo? Por outro lado, se eu colocar aqui frame nele, eu consigo falar, eu quero que ele comece aqui, então vou marcar esse cronômetro. Repare que ele inseriu uma bolinha aqui na linha do tempo. Eu vou avançar, sempre que você fizer um keyframe, sai de cima dele, vai para frente. Aí aqui eu consigo rotacionar, agora sim, ó, ele vai desse lado para esse lado aqui, certo? Mas a gente já vai entrar em keyframe, eu só queria mostrar a diferença. Então aqui eu tenho, por exemplo, rotation. Ele vai rotacionar a partir desse ponto central, certo? O que é esse Anchor Point? Esse Anchor Point é justamente esse ponto central. Se eu pegar aqui essa ferramenta que está do lado da câmera e colocar ela aqui para uma quina, por exemplo, agora repare que se eu rotacionar, ele vai rotacionar a partir daquele ponto, certo? Por quê? Porque eu mudei o Anchor Point. Vamos dizer que eu coloque ele aqui. Maravilha, na hora de rotacionar, ele vai rotacionar a partir desse ponto de referência, certo? Eu vou dar Ctrl Z aqui pra gente. E o último que faltou, eu posso colocar aqui Reset em tudo, ó. Ele vai resetar todos os valores que eu mudei. E se eu quiser, eu também posso, vamos dizer, ó, que eu diminuí a Scale e coloquei a posição aqui. E vamos dizer que eu quero resetar somente a posição. Eu posso vir em cima da posição, fazer clique direito e Reset. Ele vai resetar para mim só o Position. Mas nesse caso eu quero resetar tudo. Então eu vou colocar o Reset geral aqui de tudo, ó. Certo? Então eu tenho esse take aqui, que é o do Kitesurf. E vamos dizer que eu vou colocar o do macaco embaixo dele. Agora repare o seguinte, se eu vier aqui nesse de cima, abrir ele, e aqui onde diz opacidade eu abaixar, ele vai começar a misturar com o de baixo, porque a opacidade é a transparência. Se eu colocar 0, apesar de que ele está com o olhinho aqui, não vai fazer nenhuma diferença, porque tá 0 de transparência. Se eu colocar 100, aí sim eu consigo ver ele bem. E se eu colocar aqui algum ponto intermediário, 50%, eu vou ver um pouquinho dos dois, um pouquinho do de cima e um pouquinho do de baixo, certo? Esse é a opacidade. Agora, imagine que complicado seria você animar um arquivo, um projeto com várias camadas assim, ter que ficar abrindo, transforme uma por uma. Para duplicar aqui, você faz Ctrl D, tá? Ctrl D, você duplica. Então imagine vários arquivos assim, seria muito complicado de trabalhar. Então tem alguns atalhos que nos ajudam a trazer só aquele parâmetro que a gente quer trabalhar. Por exemplo, as iniciais deles, A. Então A é Anchor Point, que a gente já viu. Scale começa com a letra S. Position com a letra P. Rotation com a letra R. O único que é diferente é a opacidade, que é com a letra T, mas opacidade tem que ver com transparência. Se você pegar a inicial de transparência, você memoriza, ó, Anchor Point, Scale, Position, transparência e assim por diante. Agora, sempre que eu seleciono um, por exemplo, ó, Scale, beleza, se eu apertar a letra P,
ele vai trocar o scale pelo position. Se eu quero manter o scale e adicionar o position, eu tenho que apertar a tecla Shift, e aí eu consigo adicionar. E se eu selecionar Shift e apertar P de volta, ela desaparece. Se eu quiser adicionar Rotation, Shift, R. Se eu quiser desses três, por exemplo, tirar só o scale, Shift, S. Então o Shift ele adiciona e ele remove, certo? Bom, o grande lance do After é trabalhar com keyframes, porque sem keyframes você vai ficar muito limitado de aplicar esses efeitos que tem aqui no programa no arquivo. O grande barato é você mexer com keyframes. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, vamos dizer que eu quero trabalhar com scale. Eu vou selecionar ele, apertar a tecla S e eu vou diminuir ele aqui. Então vamos dizer que esse arquivo eu quero que ele comece pequeno e fique grande. Então se ele vai começar pequeno, eu vou pegar o meu indicador aqui azul, vou colocar lá no início e eu vou marcar esse cronômetro. Esse cronômetro aqui, você vai tocar ele somente uma única vez para habilitar os keyframes. Repare que ele já inseriu automaticamente um keyframe aqui. Então, uma vez que você faz o keyframe, sai de cima dele, vai para frente. Ó. Vou lá para o final, vou aqui. Ó. Ele está em 15%. Se eu não colocar mais nenhum keyframe, ele vai ficar assim o vídeo inteiro. Se eu vier aqui no final e colocar de novo 100%, eu posso fazer clique e escrever e dar um Enter, ou, vou fazer Ctrl Z, eu posso clicar aqui e arrastar até chegar em 100%, ou mais se eu quiser, né? Aí o que vai acontecer? Ó, ele vai sair de 15% e vai até, sei lá quanto que eu pus aqui 458. Vou dar Ctrl Z, eu vou colocar aqui 100. E vou dar um Enter. Então, ó, desse ponto para o outro ponto, ele saiu de 15 e foi até 100. Fala, ah, Miró, mas está muito lento a animação. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o espaço dos keyframes entre eles. Ó. Então, a animação ela vai acontecer muito mais rápido. Ó. Certo? Ah, foi muito rápido. Então, eu posso colocar um pouquinho mais para frente. Ó. Então, eu consigo, dessa forma, ir animando. Vamos dizer que eu queira que ele se mantenha alguns segundos assim e ele volte a diminuir. Então, para se manter, ele tem que repetir. Eu clico aqui, essa bolinha do meio, para adicionar um keyframe novo ou repetir o anterior, certo? Esse aqui, na verdade, ele adiciona e remove. Ó. Se eu vier bem em cima do keyframe e clicar nessa bolinha aqui, ó, ele vai adicionar ou vai remover. Uma vez que eu já tinha um keyframe anterior aqui e eu estou num espaço que não tem nenhum keyframe nem depois, eu posso vir e clicar nesse aqui, eu vou adicionar um keyframe com o mesmo valor do que estava anterior, porque não tinha nenhum depois, certo? Porque se aqui depois tivesse um, por exemplo, indo até 500, ele ia sair aqui de 100 para 500 e pouco. Então, se no meio do caminho eu adicionar um keyframe por esse aqui, ele vai adicionar o keyframe, mas ele vai adicionar com o valor que tiver nesse ponto aqui, tá? Mas se não tiver nenhum keyframe depois aqui, ele sempre vai adicionar com o valor do último, ó. Se esse aqui, por exemplo, eu diminuir, sei lá, para 40, vou colocar aqui 40, automaticamente ele me adiciona um keyframe. Ó. Por isso que eu falei que o primeiro é só para habilitar. Depois, qualquer valor que eu alterar aqui, ó, automaticamente ele vai adicionando o keyframe para mim. Ó. Tá vendo? Ó. Quando eu mudo o valor aqui, automaticamente ele adiciona para mim o keyframe. Miró, como que eu faço para ir de um keyframe para o outro? Você pode segurar a tecla Shift, que ele vai fazer como se fosse um ímã de um keyframe para o outro. Você pode clicar nessas flechinhas aqui para navegar de um para o outro, ou a forma mais fácil, a tecla K para você ir para o keyframe seguinte, ou a tecla J para você voltar para o keyframe anterior, certo? Você pode selecionar todos os keyframes fazendo assim, ou a forma mais fácil que eu acho é selecionar o parâmetro que está os keyframes, e aí você consegue arrastar eles. Se você quiser diminuir o espaço entre eles, mas mantendo a proporção, você pode apertar a tecla Alt, e aí você consegue diminuir ou aumentar, certo? Se você quiser suavizar a sua animação, por exemplo, que é essa aqui, ele começou pequeno, e vamos dizer que ao invés de eu animar ele com o scale, eu quero animar com o position. Então eu vou colocar ele aqui para o lado, eu vou aumentar aqui só um pouquinho, porque ele está muito pequeno, e vamos dizer que eu quero animar a posição dele. Então ele começa daqui e ele vai para cá, por exemplo, certo? Essa aqui é a minha animação. Eu posso suavizar minha animação fazendo o seguinte, selecionando o último keyframe, vindo aqui, clique direito, Keyframe Assistant, e eu posso vir aqui Easy, ou simplesmente selecionar o keyframe e apertar a tecla F9. Repare que ele mudou
a forma do keyframe, ele está diferente desse aqui. Por quê? Ele está desacelerando de a pouquinho. Ó. Quando chega ali no fim, ele perde velocidade devagarinho. Então, ele está suavizando um pouco a minha animação. Você pode selecionar todos os teus keyframes da tua animação e apertar F9 no teclado que você vai suavizar a sua animação, certo? Então, keyframe é uma questão de praticar, porque na medida que você vai misturando parâmetros, vai ficando mais difícil. Por exemplo, aqui uma animação simples, mas eu podia fazer ele, por exemplo, chegando nesse tamanho aqui, mas podia começar menor. Ó. Então, ele ia crescer. Então, vamos dizer que no meio do caminho eu quisesse que ele começasse a rotacionar. Eu tinha que apertar Shift R para trazer o parâmetro da rotação, marcar o cronômetro para trazer o primeiro keyframe desse parâmetro, vim aqui para frente, posso apertar K, como a gente já viu, o atalho para ir para o próximo keyframe, e aqui sim, agora eu vou mostrar para vocês, vai dar 2 voltas. Ó. Aperto 2 e Enter. Então veja, ó, a partir desse momento ele dá 2 voltas e termina aqui. Uma outra forma também, ao invés de 2 voltas, eu vou dar uma volta só, que ele ficou muito. Vamos ver. Ó. Uma outra forma também, vou fechar aqui a régua e apertar 0 para renderizar e ver. Uma outra forma também para suavizar a minha animação, eu posso apertar esse cara aqui, ó, que se chama Motion Blur. Esse aqui, ó. Tá vendo que aqui na linha do tempo ele tem? Eu aperto ele aqui, ó. Se o teu não aparece, é só apertar Toggle Switch Mode. Ó. Ele aparece o Motion Blur, eu aperto o filho e eu aperto o pai. Repare que aqui ó, o movimento ó, ele fica mais movimentado. Ó. Então ele fica mais real a animação. Ó. Certo? Ele fica mais suave e dá mais esse movimento de manchar a imagem. Se eu tivesse uma animação mais curta, que ia ser mais rápido, ó, ia dar para ver melhor aqui ó, a ideia da animação. Eu vou pegar um outro. Vou pegar aqui o do Kitesurf, o do macaquinho. Eu vou fazer uma leve animação com ele para você ver bem essa ferramenta. Ó. Colocar a escala pequena, ele vai vir aqui de cima. Então vou colocar aqui P Position cronômetro, só uma vez. E depois eu posso arrastar ele aqui para baixo. Automaticamente ele gera outro keyframe. Agora, sem o Motion Blur, ó, é uma animação meio crua, né? Ó. Agora, se eu ligar aqui, se eu diminuir, inclusive, o espaço entre eles, ó, e pôr para renderizar, ó, tá uma animação meio crua. Se eu colocar aqui o Motion Blur, ligar o filho e ligar o pai, repare que ele funciona muito melhor, ele dá muito mais vida para minha animação, ó, ele fica mais borrando, né? Então, eu posso ligar e desligar pelo de cima, não adianta só marcar o filho, você tem que marcar o pai também, ó, aí ele vai reconhecer. Então isso é trabalhar com keyframes, tá? Além desses parâmetros aqui, porque daí também tem uma coisa que é legal, é o seguinte, ó, se abre ele, repare que só tenho, o único parâmetro que tem keyframe é o de position. Então às vezes você quer saber qual parâmetro que tem animação. Então ao invés de você ter que ficar abrindo e procurando, você pode pegar aqui, por exemplo, esse, se seleciona e aperta a tecla U. U de urubu. Ele vai trazer só o que tem keyframe. Vamos dizer que aqui o scale também tivesse um keyframe. E eu apertar a tecla U, ele vai trazer só os parâmetros que já tem keyframe, certo? Bom, além desses keyframes aqui, tem uma outra coisa. Eu vou pegar o do macaquinho e vou colocar numa outra composição, e eu vou pegar aqui um efeito, por exemplo, esse do Gaussian Blur, que a gente já viu. Ó. Eu vou colocar ele aqui em cima e vou aumentar ele. Ó. Então, está fora de foco. Se eu colocar aqui, cronômetro aqui nesse blur, e eu apertar a tecla U, repare, ele já trouxe o que tem keyframe. Ó. Eu posso vir aqui para frente e zerar. Colocar aqui 0. Então, ele vai vir fora de foco, vai vir desfocado. Ó, ele vai vir desfocado e vai focar para a gente. Eu podia fazer o contrário também, que ele começasse focado e de pouquinho ele fosse desfocando. Ó. Certo? Isso serve para qualquer efeito. Ó. Então, esse é o grande barato do After, você aprender bem a trabalhar com keyframe. É uma questão de, parece meio complicado no começo, mas é uma questão de prática. Você não tem medo de meter a mão, meter keyframe, adicionar, provar, movimentar de um lado para o outro e ver como que vai funcionando. Por exemplo, aquele efeito que a gente colocou aqui, ó, do Hue Saturation. Eu posso jogar ele aqui, posso colocar um Colorize, e aqui eu posso brincar, por exemplo, ó, Colorize Hue Saturation nesse ponto.
Vou colocar aqui a letra U. E aqui eu vou fazer ele aumentando a saturação e indo por várias cores. Ó. Então, desse ponto para esse aqui, vou colocar aqui ó, J para voltar para o keyframe anterior, B para trazer a régua para o começo, K para ir para o próximo keyframe e N para fechar nesse ponto aqui a régua. E aí eu vou dar um trim. Só para a gente não perder tempo de render aqui, fazer um render rápido. Ó. Ficou um macacão doido, né? Ficou um macaco psicodélico, porque ele está alterando esses parâmetros aqui. Então, vários parâmetros desse ele vai funcionar desse jeito.